Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às sextas, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa. Já deixo claro um convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e coloquem aqui nos comentários quais aquelas ações baratas, barganhas, que vocês entendem aí que seria interessante para a gente conversar sobre elas nos próximos vídeos, né? Então, hoje a gente vai fazer a segunda parte do vídeo que foi feito na semana passada, das 18 ações mais baratas da B3. Na verdade, foi um estudo, né, que foi nos passado, que foi publicado lá no Infomoney, trazendo, né, que das 89 empresas que fazem parte do Ibovespa, 18 delas, né, estavam abaixo do valor, operando abaixo do valor patrimonial. A gente vai utilizar os mesmos indicadores que foram colocados na semana passada, até para não bagunçar. E então, se vocês olharem, né, esses múltiplos, eles vão estar um pouquinho diferentes em relação ao que estava aqui quando foi feito esse estudo, né? Eu acho que, se não me falha a memória, isso aqui considera até o início de setembro. Então, vai ter um pouco de divergência, certamente, em relação a hoje. E o que a gente vai comentar ali é o PVPA, né, que é o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial por ação. O patrimônio líquido da empresa é o dinheiro dos sócios, né? Esse indicador ele pega esse patrimônio líquido e divide pelo número de ações. Então a gente tem uma correlação do preço de mercado em relação ao valor patrimonial, né? E às vezes, quando ele está abaixo, ele pode indicar que a empresa seja uma barganha, né? Principalmente quando ele está abaixo de 1, tá? Que significa que o valor de mercado da ação, né, está abaixo do valor patrimonial, né? Seria mais barato comprar a empresa toda na bolsa do que pelo valor do patrimônio dela, o que muitas vezes não faz muito sentido quando a gente fala de empresas boas, principalmente, né? Até porque é normal a empresa operar abaixo do seu valor patrimonial, porque as empresas têm uma expectativa de crescimento, então isso faz parte, né? E aí nós separamos essas empresas aqui para comentar sobre elas, né? Eu pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações aqui para repassar para vocês. Na última semana a gente viu Eletrobras, Exetec, Via, Natura, IRB, Cirela, Copel, MRV e Gerdau. Vou colocar o link do vídeo aqui nos comentários, na descrição, né? E hoje a gente vai ver a segunda parte aqui das 9, que seriam as mais baratas aí do Ibovespa por esse indicador. E não preciso nem lembrar, né, pessoal, que não é interessante utilizar esses indicadores de maneira isolada, né? A gente sabe que existem vários itens que podem fazer gerar distorções em lucro de empresa, em valor patrimonial das empresas, e é um indicador bom para a gente fazer projeção desses indicadores, utilizar em conjunto com outros indicadores e também comparar empresas do mesmo setor, nem que seja para fazer uma investigação para entender por que aquela empresa tem múltiplos mais baratos do que as outras. Eu lembro que nós temos diversas estratégias, tanto de médio e curto prazo. Eu vou deixar para vocês aqui o relatório de performance. Quero ver como é que é o swing trade. Vocês vão clicar ali, que são operações com 10 minutos por dia para acompanhar, né? São operações mais curtas. E tem as estratégias de longo prazo, fundos, renda fixa, né? Micro e small caps, dividendos e assim por diante, né? Hoje a nossa carteira que tem mais barganhas em termos de múltiplo é a carteira micro e small caps. É uma carteira que está performando muito bem. Esse ano está em torno de 12% contra 6% do Ibovespa. E aqui a gente tem o desempenho histórico contra o Ibovespa, o Small, né, que seria o Small 11, né, e também o Ibov, que eu já comentei. Tá? Aí vocês podem olhar todas as nossas estratégias ali com desempenho bastante positivo. Né, entre perdas e ganhos, a gente tem mais ganhos. Eu vou deixar para vocês o cupom mês do cliente, que dá até 25% de desconto nas nossas assinaturas. Todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Então, começando aqui, né, pessoal, trazendo aspectos positivos e negativos, né, dessas ações com o Banco do Brasil, que vem divulgando ótimos resultados, né? A gente entende que Itaú e Banco do Brasil hoje têm uma posição superior quando a gente compara com outros grandes bancos como Santander e Bradesco, que vão sofrer um pouco mais com essa questão da inadimplência, até porque eles têm carteiras de crédito um pouco mais agressivas, vamos dizer assim, do que o Banco do Brasil e Itaú, né? O Banco do Brasil é muito forte no agro, por exemplo, enquanto o Santander é muito forte, por exemplo, na parte de financiamento de veículos, que tem um risco maior, né? Então a gente entende sim que os bons resultados vão continuar sendo apresentados aí pelo Banco do Brasil e pelo Itaú, né?
E claro, o Banco do Brasil continua correndo atrás, né, que é ter esse ROI próximo a 20%, que é o que a gente imagina que seja o ideal para os grandes bancos nos próximos 3 a 5 anos para conseguirem pagar bons dividendos. Né? E claro, né, o Banco do Brasil, como a gente sempre comenta, sempre tem aquela questão do risco de ingerência, né, por parte de governo, já que depende de vontade política aqui também, né, para ser bem gerido ou não. Né? A gente olha aí dos últimos anos para cá, a gente vê como o Banco do Brasil melhorou em termos de gestão e os resultados apareceram. Tá? Mas é uma ação barata, uma ação boa e deve continuar pagando bons dividendos. Né? E como eu falei, Banco do Brasil e Itaú com essa posição favorável hoje, né, os dois em relação a Bradesco e Santander. Temos aqui BR Malls do setor de shoppings, né, pessoal? A gente gosta muito de comentar sobre o setor de shoppings porque, historicamente, ele é um setor defensivo. Pô, Thiago, mas como assim as empresas sofreram? É que dessa vez, né, o Covid pegou justamente no setor defensivo. Quando a gente pega dentro do setor imobiliário como um todo, shoppings bem localizados têm as menores taxas de vacância e as menores taxas de inadimplência. Infelizmente, né, fechou tudo, fechou estacionamento, cinema, as lojas fecharam, os shoppings também têm receita em cima da receita das lojas, então tudo foi para o buraco. Mas o setor ele é bem barato de uma forma geral, tanto fundos imobiliários quanto as ações. Né? Lembrando que a Alliance Sonai comprou BR Malls, né? E em breve aí a gente vai ver quem tem ações da BR Malls vai receber as ações da Alliance mais um percentual em dinheiro. Tá? Quando a gente vê a junção das duas, enxerga de maneira positiva, vai ser a maior empresa de shoppings da América Latina, né? E ativos bem localizados, ativos baratos, né? Tem tudo aí para recuperar. Né? Tanto que quando a gente olha em termos de venda, né? Boa parte dos shoppings aí já estão operando no pré-pandemia. Nós temos duas empresas que têm um foco diferenciado em relação à gestão, que é Iguatemi e Multiplan, e temos duas empresas que estão bem mais descontadas hoje, né, e que já vinham trabalhando nesse processo de reestruturação nos últimos anos, que foi atrapalhado pelo Covid, que é BR Malls e a Alliance Sonai que se juntaram. Temos aqui a Embraer, né, pessoal? A Embraer tem aquela questão de... É um setor bastante complicado. Né? Se vocês olharem historicamente, as ações da Embraer foram uma das que mais subiram na história da Bolsa até 2001. Quando veio o atentado lá do 11 de setembro, mudou o setor. O setor como um todo não conseguiu mais se recuperar. Né? Não só as companhias aéreas, mas o setor de aviação como um todo. Foi problema atrás de problema, né? Tanto que se olhar o gráfico de cotação da Embraer deve estar o mesmo aí desde 2001, 2002, né? De tanto que o setor sofreu. Tá? É um ativo barato, ok. Né? A Embraer vem tentando buscar receitas de outras formas, inclusive essa semana aí ela anunciou a entrada no segmento de drones, mas a gente enxerga ainda que isso é muito pequeno perto do todo, né? E mesmo sendo uma empresa legal, né? Toda essa questão de tecnologia, enfim, a gente não gosta muito hoje desse segmento, entende que tem outras empresas mais baratas aí que são mais interessantes do que a Embraer, mas em termos de múltiplo, né? Realmente é uma empresa barata. Temos aqui os Iminas, né, pessoal? Eu vou comentar sobre os Iminas, já vou comentar sobre Gerdau, porque a que está mais barata aqui em termos de PVP é a Metalúrgica Gerdau, e depois na hora da Metalúrgica Gerdau eu só falo aqui mais um detalhe. E quando a gente compara os Iminas com Gerdau, né, a gente gosta muito mais da Gerdau, claro que a Uzi Minas é mais focada em aços planos e a Gerdau em aços longos, mas a Gerdau é uma empresa que ela conseguiu se reestruturar melhor desde a crise de 2008 para cá, do que a Uzi Minas. A Uzi Minas já foi, por exemplo, mais forte com exportação, mas exportava muito para a Argentina. Né? A Argentina está nessa situação do jeito que está hoje, ela perdeu um mercado de exportação. Né? A Gerdau vem se preparando muito mais, né, para não depender só dessa questão do aço de construção, apesar que ela também é forte no mercado americano, que acaba sendo importante, mas ela investiu muito mais em aços especiais, tem a questão de grafeno, fez essa Joy Venture agora com Randon, né, para aluguel de semi-rebox, tem a parte do Juntos Somos Nós, que é a parte de venda de materiais de construção. Então a gente entende que a Gerdau é mais redondinha nesse sentido, fora que ela vendeu mais ativos não estratégicos, ela fez o dever de casa muito melhor nos últimos de 2008 para cá do que a Uzi Minas,
né? E inclusive na semana retrasada a gente comentou sobre aquela questão da Usiminas que errou no orçamento, né, para fazer a reforma aí dos alto-fornos, né? A gente sabe que a inflação faz com que o orçamento aumente, mas não tanto aí como a Usiminas errou, né? Então a gente prefere muito mais, por exemplo, Gerdau do que Usiminas aqui comparando as duas empresas, mesmo sendo Usiminas uma empresa barata, né? E claro, como o preço do aço subiu muito depois ali de abril, maio de 2020 até o ano passado, tanto o Gerdau quanto o CSN quanto os Usiminas divulgaram bons resultados. A questão que a gente fala é ser mais conservador quando a situação não estiver tão boa. E aí a gente entende que a Usiminas tem uma situação mais frágil em relação a Gerdau aqui, por isso a preferência pela Gerdau, tá? Temos aqui a Cogna, né, pessoal? Essa semana nós tivemos uma notícia boa aí para o setor educacional, né? Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, mas foi boa, que o MEC vai parar de autorizar novos cursos à distância de graduação de Direito, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, o que acaba servindo como uma reserva de mercado para as empresas que já estão aqui no mercado. A gente sabe que teria a possibilidade, né, de, por exemplo, volta lá o Lula, o PT, de ter aqueles investimentos no FIES como era antigamente. A gente acha difícil, né, até porque o próprio segmento de educação ele mudou, não é o mesmo do pré-pandemia, tá? Então a gente não tem certeza de que mesmo voltando o Lula eles fariam isso, tá? Porque a situação é bem diferenciada, né? A gente pega esses cursos mesmo aqui, né? Administração. Quantas pessoas estavam fazendo faculdade antes que já tinham seu emprego e que estavam fazendo mais para ver como é que era, enfim. A gente não entende que essas pessoas fariam isso, né, agora, tá? A gente acha que mudou demais, né, depois do pandemia para cá, o setor educacional, tá? Isso acabou acelerando essa mudança, então a gente não tem tanta certeza assim que mesmo com o FIES, né, da forma que era antes, se haveria uma adesão muito grande, tá? Por outro lado, aparentemente não tem muito mais para onde piorar. Lá em meados de 2017 e 2018 a gente recomendou venda dessas ações e esse ano a gente tirou a restrição porque não tem muito mais para onde piorar mesmo, né? E tem alguns segmentos aqui dentro dessa parte educacional que são interessantes, como o ensino básico, né? E principalmente cursos como engenharia e especialmente medicina, que tem uma margem maior, né? Inclusive pode ter um IPO específico dessa parte de medicina, aqui no caso de Cogna, no caso de Ânima, poderiam ser interessantes, né? É um setor barato, a gente tirou restrição, mas no nosso entendimento, para o longo prazo, ainda muito cedo para ter alguma recomendação de compra. Temos aqui Pão de Açúcar, né, pessoal, que a gente já comentou algumas vezes também, né? A gente enxerga Pão de Açúcar de duas formas. Com o Grupo Cassino, é o que a gente chama uma armadilha de valor, porque o Grupo Cassino não tem interesse em ficar com Pão de Açúcar, para a gente isso é claro, e quando a gente tem um CEO, quando a gente tem um dono de empresa que não tem interesse em ficar na empresa, a gente sabe que as coisas não são feitas da maneira que elas deveriam ser feitas, né? É só olhar, por exemplo, como era a Via, né, Via Varejo, quando o Pão de Açúcar, o Grupo Cassino estava no controle, né? Agora, sem o Grupo Cassino, a gente pode traçar um paralelo aqui do Pão de Açúcar com o Banco do Brasil, né? O Pão de Açúcar pode sair patrolando todo mundo, porque é uma empresa barata, tanto que vale menos do que os ativos, né? Se a gente pegar os ativos reais hoje de Pão de Açúcar, né? Pegar terrenos, pegar os supermercados, pegar a Cenova, a parte do êxito eles vão entregar agora para quem tem ações do Pão de Açúcar, que são as operações aí na América do Sul, muito forte, por exemplo, na Colômbia, no Uruguai. O Pão de Açúcar vale menos do que seus ativos, né? Então, se o Grupo Cassino, por exemplo, sai do controle, seria sensacional nesse sentido, né? A gente já comentou algumas vezes aqui que o Abílio Diniz poderia voltar, isso foi muito ventilado no mercado. Hoje ele está no Carrefour, daí teria que ver como ele faria, né, para ficar Carrefour, Pão de Açúcar, né, enfim, mas sem o cassino aqui seria bem interessante, né? E claro, chama atenção, né, pessoal, empresas aí que valem 30%, 40% do valor patrimonial com valor de mercado, né, uma coisa muito louca, né? Marfrig, tá, pessoal, a gente já comentou sobre Marfrig algumas vezes também. A nossa preferência hoje no setor, e quando eu falo preferência, empresa boa, não quer dizer que a gente tenha recomendação, tá, pessoal? Só para deixar isso aqui bem simples, né? A gente não está falando se a ação vai subir ou cair, é só a opinião da Capitalismo dos nossos analistas aqui sobre as companhias, tá? A nossa preferência no setor é Minerva, né? Já que a gente entende que no longo prazo
esse movimento de importação vai continuar, né? O mercado de proteína, especialmente bovina, vai continuar crescendo e a América do Sul é o único lugar do mundo que tem condições de aumentar o rebanho, né? E a Minerva tem uma posição privilegiada nesse sentido. E a gente tem, claro, Marfrig e JBS, que são empresas que trabalham também com produtos processados. A Marfrig é a maior do mundo, por exemplo, na parte de hambúrgueres, né? Tem uma posição muito forte na América do Norte, que é, especialmente nos Estados Unidos, o maior consumidor do mundo, o maior país do mundo, né, em termos de consumo, então isso acaba sendo bastante importante. Né? Tem um certo exagero no curto prazo, a gente sabe que as ações sofreram, especialmente após a divulgação do relatório do governo americano, né, falando sobre que a China iria importar muito menos, isso poderia fazer com que os preços caíssem. Né? A gente sabe que a maior parte é mercado interno, né? A menor parte é exportação, porém, né, desde a peste suína africana, isso acabou puxando os preços, até porque a China começou a importar mais e boa parte desses efeitos aí até já foram dissipados em função até da recuperação dos rebanhos de suíno na China. Mas essa tendência de maior consumo de carne bovina, por exemplo, proteínas, ela veio para ficar e Marfrig acaba se beneficiando disso. Tá? Então o mercado acabou exagerando um pouco no nosso entendimento e bateu demais nas empresas. Inclusive eu vi aqui que a Marfrig foi um dos destaques de baixa aí nessa última semana. Né? E em relação à compra de Brasil Foods, a gente não achou tão interessante assim. A gente não acha que Brasil Foods está tão barata, né? E acha que é difícil fazer a integração e é difícil, né, levando em conta todos os problemas que a Brasil Foods teve nos últimos anos, conseguir recuperar a Brasil Foods. Né? Por outro lado, tá, mesmo que a gente acha difícil também o CAD aprovar uma junção das duas empresas hoje, por outro lado, para quem acredita nisso, né, aí a ação está muito barata. Né? Olhando não só a Marfrig e quem entende que Brasil Foods é barata, daí olhando as duas juntas aí está muito barato mesmo. Tá? E claro, né, corre-se o risco também de lá na frente o CAD, por exemplo, não aprovando alguma coisa assim, até a Marfrig ter que fazer a venda dessas ações. Né? A gente viu um caso parecido agora que vem ocorrendo aí com os Usiminas e com o CSN, né? Que a CSN tem posição na Usiminas, aí posterga que tem que diminuir a posição, né? Teria que ter só 5%, tem mais de 5%, então isso aqui tem que cuidar bem de perto. Agora, para quem gosta de Brasil Foods e Marfrig, obviamente em termos de múltiplo, as duas juntas então seriam muito baratas. Tá? Então, em termos de metalúrgica de Gerdau, né, pessoal, e Usiminas eu já comentei aqui, a gente prefere mais a Gerdau, entende que é mais interessante que Usiminas. E o que é a metalúrgica Gerdau, né, pessoal? É a holding, né? E o ativo operacional da metalúrgica Gerdau é a GGBR, tá? A GGBR3, GGBR4. Antigamente, tinham outros ativos, né, que ficavam entre a holding e a parte operacional, como, por exemplo, o Banco Gerdau, que são ativos que não tem mais hoje. Né? Então, em algum momento, vai ter sim uma reestruturação, pelo menos a gente espera, só não tem como dizer quando aconteceria essa reestruturação, e a gente teria só a Goal, né? E a gente entende que nesse sentido faz mais sentido ficar comprado em Goal do que em GGBR, porque tem esse desconto, né? Tanto que ela tem múltiplos bem mais baixos aqui que a Gerdau. O que isso significa? Que os ativos da Goal, o ativo da Goal é GGBR, né? E GGBR tem um valor superior, né, a essa participação que a Goal tem em GGBR, o que não faz sentido. A mesma coisa Bradespar e Vale. Né? Os ativos da Bradespar, que são ações da Vale, valem mais do que o valor de mercado da Bradespar. Né? Então, nesse sentido, a gente acha mais interessante ter Goal do que GGBR, fora que Goal não tem os passivos, por exemplo, que a Bradespar tem. Né? Então, não faria sentido aqui toda essa diferença no valor de mercado. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e colocar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!